A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de nosso Deus, graça e paz, pela misericórdia. William Bugiga, diácono da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a salvação dos povos, diácono de Cristo. Não somos aqui inimigos de ninguém, inimigos de nenhuma pessoa, não temos raiva, ódio de ninguém. Nós somos, pela misericórdia, levantados por Cristo aí para desmascarar falsos profetas, que são homens do diabo, está na Bíblia, que se transfiguram em anjos de luz, se transfiguram em ministros da justiça, mas você vê pela palavra que estão contra o evangelho e muitas vezes conduzindo pessoas ao inferno com enganos, com engodo, ensinando as pessoas a serem más, não perdoar, pagar o mal com o mal, amaldiçoar as pessoas. E tá aí, só escândalo. Nós vemos aí, repercutiu aí uma mulher aí falando: eu tenho nojo de você, porque o varão lá, o homem lá é homossexual. Eu tenho nojo de você, eu tenho raiva, seu nojento, não sei o que, eu te batendo. Isso daí não é crente não, tá? Não é. Pode vir falar que é, não é. A palavra diz para nós pregarmos o amor, amar como a nós mesmos. Se ela tivesse fruto nenhum tem aquilo, só escândalo, só mau testemunho. Fruto nenhum tem para salvação, amém? Se ela tivesse ali falando de Jesus com amor e com carinho, teria muitos frutos. Falava: não, você é homossexual, amém? Mas olha que a Bíblia diz, Jesus, ele quer você na presença dele. Eu não quero porque... Amém, irmão, fica na paz então, uma boa tarde. Teria muito mais fruto do que aquilo que ela fez. Então, uma serva do diabo se transfigurando em ministra da justiça não tem nada a ver com Jesus. Se fosse membro da nossa igreja, ia tomar um cajado e ia falar: vem aqui, irmão, vem aqui, vem aqui. Você está dando mau testemunho, você está aprendendo assim aqui? É aqui que você está aprendendo? Bater nos outros, xingar, falar palavrão, ir lá quebrar as coisas, dar paulada nos outros? Que Cristo? Que Cristo que você está seguindo? Cristo da Bíblia? Ou Cristo Beelzebul, Cristo criado pelos homens, Cristo demônio? Que esse não existe, né? Esse Cristo demônio. O Cristo demônio que existe é um criado pelos homens aí, se transfigura, usa o nome de Deus, mas por trás é diabo. Porque o Cristo verdadeiro, o Messias, o Jesus de Nazaré, ele pregou o amor. Até aqueles fariseus que não aceitaram a palavra, ele não bateu em ninguém. Muito pelo contrário. Pedro, quando cortou a orelha de Malco, Jesus falou: Pedro, mete a espada na bainha. Quem fere a espada será ferido. Então nós vemos que Jesus falou assim: o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Então você não vai salvar a alma batendo em ninguém não, irmão. Batendo, xingando, dando voadora, matando. Então, é os maus testemunhos de pessoas do diabo que se transfiguram em ministros da justiça, mas não são. Então, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o diabo. E hoje nós vamos pregar pela misericórdia sobre o perdão. Amém? Jesus nos ensina a perdoar. É um ponto difícil que muita igreja não prega sobre o perdão. Mas vemos que as pessoas com a própria língua, elas se contradizem. Com a própria língua e com a própria leitura da palavra, elas si próprias se condenam. Amém? Então nós vamos ver na Bíblia que nós temos que perdoar. Então é igual, né? O ímpio fala assim muitas vezes: nossa, mas você perdoa aquele varão? E se? Ô, irmão, vamos parar com esse e se, né? Tem muita gente vivendo o e se e não vive a palavra, não vive os acontecimentos. Tem coisas que nem vão acontecer na sua vida e você já está falando e se, né? Igual uma vez eu vi um varão falando assim: irmão, um varão lá, pregador da palavra, tava falando pros varão lá: se um bandido entrar na minha casa e for estuprar minha mulher e meu filho, eu mato ele e Jesus vai me perdoar. A palavra diz que os homicidas não vão entrar no reino do céu, comete homicídio. Está na Bíblia. Não, e se? Já aconteceu? Aconteceu? Você já está se auto-reprovando, varão. Nem aconteceu. Em vez de você falar: e se eu mato, eu faço, eu dou tiro, eu dou facada, você não vai orar: Senhor, me livre, livre os irmãos, livre as pessoas, repreenda sobre a face. Você já parou para orar? Repreenda as pedofilias sobre a face da terra, repreenda os estupros, repreenda as maldades, repreenda o homem fraudulento, cubra a minha casa com teu sangue. E se acontecer? Varão, para. Então vamos parar de ir se, vamos abrir o coração, orar, interceder, buscar Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então nós temos que perdoar as pessoas. Perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós mesmos somos reprovados. Então nós vemos um grande ponto
É Jesus nos falando aqui na oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, amém? Mateus 6 nós vamos ler a partir do 9 aqui, ó. Olha a palavra que diz. De Deus diz, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Então, presta atenção. A palavra diz assim, na oração, no 6, né? Aqui no 12, 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, presta atenção. Você não está falando só de dívida de dinheiro. Então, está falando de faltas também. De coisas que as pessoas fazem muitas vezes e nos pagam com mal. Ou seja, perdoe as nossas dívidas. Qual que é as nossas dívidas com Deus? Deus cobra de nós dinheiro? Qual que é as nossas dívidas? Perdoa a Deus as nossas dívidas. Qual é as nossas dívidas? Muitas vezes, coisas erradas que nós já cometemos lá atrás, ou uma falha, algo, e nós, Senhor, meu Deus, eu falhei, me perdoe, não vou fazer mais, eu falhei. Você pede para Deus te perdoar. Só que com a própria boca você fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Uma pessoa te xinga, você não quer saber mais dela, você não fala mais com ela, me xingou. Uma pessoa fez um mal para você, fez algo para você, você fala assim, eu não quero nem perto de mim, não perdoo, não quero saber. Só que com a sua própria boca você fala assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou seja, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Da mesma maneira. Aí Deus fala, tá bom, você pediu para mim te perdoar igual você perdoa, eu vou perdoar. Você não perdoa? E aí? Vou perdoar igual você perdoa. Não quero saber dessa pessoa, não quero saber dela, eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu não perdoo, eu não ajudo, eu não quero nem falar com ela. Amém? E aí? Aí Deus te perdoa igual. Deus fala assim, você pediu para me perdoar igual? Não é assim? Nós não pedimos perdão para Deus pelas nossas falhas, porque muitas vezes nós falhamos, nós erramos, nós deveríamos ter falado algo e não falamos, nós deveríamos ter ajudado mais e não ajudamos, né? Ou atrás nós cometemos erros, falhas, pedimos perdão, e aí? E fala para Deus nos perdoar, porque nós falhamos, assim como nós perdoamos os irmãos, perdoamos as pessoas e nós não perdoamos ninguém. Então vê como que nós caímos com a nossa própria língua, nós temos que perdoar sim, perdoar as pessoas, perdoar, amém? Não guardar mágoa, não guardar ódio, amém? Então, Jesus, ele ensina na palavra, né? Nós temos que ser ensinado pela palavra, não ficar dando ouvido a ímpio. O ímpio fala, se fosse eu não perdoava, mas é por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Aí a pessoa fala assim, mas Jesus se assentava com pecadores. Opa, 2 pontos diferentes. Jesus se assentava com pecadores, não com escarnecedores. Escarnecedores são aquela pessoa que não tem respeito, que não respeita, que fica xingando, e você senta com ela ali, ela fala palavrão, xinga e fica te zoando, fica tirando barato, não respeita, fica zombando. A palavra diz para não sentar com ela. Jesus se assentava com pecadores, mas os pecadores não ficavam escarnecendo dele. Por mais que um ou outro fazia uma pergunta para lhe pegar em alguma coisa, Jesus respondia na palavra, já findava ali, já dava um cajado, já dava uma exortação e pronto, amém? Nós vemos ali que ele se assentou com pecadores, mas as pessoas que ficavam querendo questionar ele, nem era aqueles varão que estavam sentados, e sim os fariseus, os escribas, os principais da sinagoga, amém? Então, 2 pontos diferentes. Então não temos que seguir conselho dos ímpios, nós temos que seguir conselhos de Deus, nós temos que seguir conselho do Senhor. A palavra diz, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor sobre nossas vidas hoje é a lei perfeita, a lei real, que Tiago diz, a lei da liberdade, o evangelho, a graça. Nós temos que seguir o conselho da graça, o conselho do evangelho, amém? Então nós temos que perdoar, nós temos que perdoar as pessoas, amém? Olha que a palavra diz aqui, em Romanos, para a honra e glória do Senhor. Romanos, amém? Romanos 12, vamos ler aqui do 18, amém? Olha o 18, o que ele diz? Vamos ler só o 18, por enquanto.
se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Então, se for possível, por que se for possível manter a paz? O perdão você tem que perdoar a todos. Manter a paz com todos os homens, se for possível. Da nossa parte, manter a paz com todos os homens. Mas tem pessoas que não dá para manter a paz com ela, porque ela não quer paz. Você já viu que tem pessoa que você vai, ela faz um monte de coisa contra você, você perdoa ela. Você tem que perdoar mesmo. Aí você perdoa ela, mas sempre que ela te encontra, você recebe ela na sua casa, ou vai na casa dela, ela faz tudo igual de novo. Te xinga, te humilha, pisa, é arrogante, fofoqueira, só quer fazer mal pros outros. Então, quer só contender, com essa pessoa muitas vezes não dá para você viver uma vida em paz, mas você da sua parte siga a paz com ela, tenha paz com ela, siga a paz com ela, perdoe ela, tenha paz com ela, mas não dá para viver junto. Então assim, perdoa, não guarde mágoa, mas não tá tendo possível você conviver com ela, porque toda vez, tem que perdoar 70 vezes 7, sim, perdoar 70 vezes 7, mas não é possível você conviver num ambiente com essa pessoa, porque ela não traz a mesma doutrina, não traz a palavra, só vem trazer fofoca, contenda, brigar, quer xingar. Então, muitas vezes é melhor você falar assim, eu perdoo, não quero mágoa, não quero briga, se eu ver eu falo, bom dia, boa tarde, mas nem fica se assentando, porque é uma pessoa contendeira, escarnecedora, nem se associa, porque não dá para ficar em paz. Então, perdoa, não guarda mágoa, não guarda ódio, ora por ela para Deus fazer uma obra, para Deus trabalhar no coração, mas que nem Paulo diz aqui, o apóstolo Paulo, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, que for possível, porque tem pessoas que não é possível. A pessoa te vê, aí você fala, mostra o dedo do meio para você, igual já aconteceu comigo, aí você fala, não, me respeita, eu não te dou liberdade. Por que eu vou te respeitar? Eu falei, porque respeito é primordial no meio da humanidade. Um tem que respeitar o outro, independente da religião, independente do que acredita, independente se tem Deus ou não tem, se independente se é homossexual ou não é. Tem que ter respeito, tratar com respeito, não pode maltratar, não pode fazer isso. Não vou te respeitar não. Eu falei, então eu vou tomar outras providências, mano. Estamos dentro de um ambiente empresarial, eu vou me reportar superior que você não está me respeitando. Eu vou mostrar mesmo o dedo pra você. Eu falei, então mostra de novo que eu já vou lá agora conversar, porque eu te respeito, eu quero respeito. Eu sou novo na empresa, mas eu não sou moleque, não sou bobo. Eu tô te respeitando, eu não tô com brincadeira, com zombaria, me respeita, faz favor. Então, pegou lá, ficou chateado lá, mas parou. Então, ou seja, põe no lugar. Amém? Então, tem pessoa que não dá pra seguir paz. Quer te ver, você quer manter a paz com ela, mostra o dedo pra você, te xinga. Fala, crente safado, pilantra, não sei o que. Não, fica em paz, irmão. Fica em paz, vai lá. Fica em paz, segue sua vida, amém? Mas perdoar, não guardar mágoa, orar pela pessoa, amém? Olha o que ele fala, adiante, nos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Portanto está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então olha que tremendo. Não dá muitas vezes para conviver com a pessoa, porque ele se faz nosso inimigo, não que nós temos inimigos. Mas se ele tiver fome, mesmo se autotitulando o seu inimigo, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Perdoa ele, ou seja, perdoa, não guarda mágoa, não guarde raiva, não pague o mal com o mal. Porque se você tem raiva, se você não perdoou, você vê a pessoa passando por necessidade, por aflição, você fala, bem feito, tá pagando o preço, eita Deus, fala Deus, olha Deus agindo. Ai, não interceda, não ore, não é assim então aprendendo na igreja? O meu ai é grande, não ore por ele, não interceda. A palavra diz, orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Está na palavra. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Não é para você não interceder, para você orar por todos os homens. Senhor, misericórdia dele, converta ele por mais que ele é seu inimigo. Porque se faz seu inimigo, porque o nosso inimigo não é a alma, é o diabo. Está na Bíblia, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, é contra o diabo. Então fala que fazendo isso, que é difícil,
Tanto perdoar as pessoas, perdoar aqueles que nos fazem mal, que nos fazem inimigo, aqueles que muitas vezes não querem ter paz com nós perdoando, nós amando, nós damos alimento para aquele que nos faz o mal, nós damos sede, água para ele porque está com sede, fazendo isso amontoará sobre si brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso? É o que Jesus ensinou da outra face, tá? Já encontrei aí várias pessoas, né? Carnais, meu irmão, o que mais tem, irmão? Difícil, às vezes você encontra uns irmãos espirituais, você encontra. Quero ver alguém te dar um tapa na cara, se você vai dar outra face igual Jesus. Ô meu irmão, vai ler a Bíblia um pouquinho antes de falar bobeira, vai. Você leu lá quando Jesus tomou uma bufetada no rosto, quando ele foi preso, cobriram-lhe o rosto e deram uma bufetada na cara dele. Lá atrás ele tinha pregado já. Se bater na sua face, oferece a outra. Tamparam o rosto de Jesus e bateram na cara dele. Cadê Jesus falando assim? Aqui, ó, bate na outra agora e cobre de novo? Isso daí é espiritual, filho. É espiritual. Não é que também que alguém vai te dar um tapa físico na cara, você vai lá dar, não. Que você não vai pagar o mal com o mal. Mas se te bateu na cara, você fica em paz. Fica em paz. Né? Não é para retribuir. Mas presta atenção, dá outra face. É quando a pessoa está te fazendo mal, você está fazendo bem. É quando a pessoa falou um monte de coisa contra você está orando por ela. Você está dando outra face. Quando a pessoa te engana, mente, te trai, te engana, te machuca, te maltrata, não gosta de você, tem ódio, você está fazendo bem. Fazendo bem, você está dando a outra face. A pessoa não é merecedora, é injusta, mas muitas vezes você ajuda ela ainda, você perdoa ela. Muitas vezes a pessoa, ela faz tanto mal para você, a sua carne fala assim, não merece meu perdão, mas você perdoa mesmo assim. Isso é amontoar brasas vivas espirituais sobre a sua cabeça. Isso é da outra face. Amém? Então o perdão é primordial. Nós temos que perdoar as pessoas. Para nosso Pai que está no céu nos perdoar também. Amém? Vamos perdoar. Tantas pessoas que já fizeram tantas coisas, quando éramos do mundo, pensávamos em quê? Em matar ela, em destruir, em acabar com a vida dela. Tomara que morre, tomara que pague o preço, quero que morra. Nossa, vou matar ela, tomara que mate, morreu, ainda bem, menos um, né? Não é assim que nós temos aprendido com Cristo, na Bíblia. Que se é que de fato se aprendeu com Cristo, amém? E não está aprendendo com o diabo, porque o diabo, ele é destruidor. Ele quer que as almas morram, pereçam. Para ele é feliz quando um bandido morre, porque ele ganhou essa alma. Para ele é maravilhoso quando uma prostituta morre, porque ele ganhou essa alma. Para ele é maravilhoso quando as pessoas pecadoras morrem. E a palavra já diz que é alegria no céu quando um pecador se converte de seu mau caminho. Então, Deus ele quer que nós venhamos se converter, se arrepender e se converter. Então, por isso que nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra o diabo. Então, quando o nosso inimigo, aquela pessoa que nos fez tanto mal, se converte, é maravilhoso, irmão. É maravilhoso, porque essa pessoa, ela foi salva. A alegria no céu é maravilhoso para nós. Mas ele te fez tanto mal, agora tá na igreja, é só vitória, irmão. Não. Ele vai ter as lutas dele. Cada um de nós, pegue a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Ele vai ter a cruz dele, vai passar a luta também, irmão. Mas nós temos que ajudar. E não falar, bem feito, leva a cruz, ele não vai ser salvo. Não, a gente tem que ficar feliz. E quanta gente dentro da igreja querendo o mal do próximo, o mal do ímpio, o mal das pessoas, orando oração contrária. Não existe essa oração. Deus, destrói ele, quero ver gemer, quero ver pagar o preço, quero que paga, quero ver vir se rastejando. Essa oração de feiticeiro, essa oração é de satanista, é a oração pro diabo e não para Deus. A oração que Deus quer, Senhor, perdoa ele, faça obra na vida dele, converta ele já fez mal contra mim, blasfemou contra o Espírito, mas Senhor diz que a blasfema contra o Espírito tem perdão, mas o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Ele tá ali fazendo coisa errada, tá xingando, tá batendo, tá atacando pedra na igreja, tá falando que a gente é do diabo, não tem Deus, perdoa ele, Senhor, mas que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Mas, Senhor, tenha misericórdia dele. Se a pessoa vir, você perdoa, você deixa pra lá, né? Quantas vezes não levamos desaforo, assim dizendo para casa, mas para perdoar e não pecar contra Deus, amém? Então vamos perdoar, Deus quer, Deus está pedindo para a gente perdoar, ter perdão, perdoar,
perdoar as pessoas, não guardar raiva, não guardar ódio, não guardar mágoa. Se puder ajudar, como nós ajudamos? Às vezes a pessoa precisa do alimento, ajuda ela. Precisa de água, ajuda ele. Ah, tem de tudo, já é ricão. Ele precisa da sua oração. Ele precisa da sua intercessão. Precisa que você esteja ali orando para Deus converter ele, para Deus limpar ele, para Deus trabalhar no coração, para Deus dar várias oportunidades para ele. Pessoas vêm falar para ele do evangelho. Precisa da sua oração. Amém? Deus abençoe. Vamos perdoar. Ah, irmão, mas não dá para viver com essa pessoa só. Se não dá, irmãos, não é possível estar convivendo com ela. Mantenha a paz com ela e deixa ela lá no canto dela. Mas sempre ora por ela. Se te pedir ajuda, ajuda. Não vire o rosto. Amém? Mas perdoe. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau, irmão.